da nossa igreja no YouTube, tá bom? Lá você tem todas as mensagens, todos os estudos bíblicos, e você pode fazer seus comentários por lá também. E tendo dúvidas, você pode mandar mensagem, que assim que possível, né, nós vamos responder para você, tá bom? Você tem que entender que esse livro é a revelação de Deus, revelação. Mas essa revelação não é um privilégio ali do apóstolo João. Alguns profetas já falaram sobre esse tempo difícil, né, que que a humanidade vai passar. É um período difícil, que a Bíblia diz, que Jesus diz lá, que, e eu acredito nisso, porque está em uma das cartas, que a igreja verdadeira, a igreja fiel a Cristo, ela não passará por esse momento, tá bom? A igreja será arrebatada. Isso, o que é isso, essa palavra arrebatada? Então, nós vamos estudar isso, porque esse livro começa com o arrebatamento da igreja. E aí, nós podemos depois estudar só esse assunto. Tá bom? O que os apóstolos falaram, o que o Paulo falou, o que Jesus fala, o que está no Antigo Testamento, para você entender que coisa é essa, que milagre é esse. Quer dizer, então, que eu estou aqui, de repente, se eu, nesse momento da história da humanidade, se eu me encontrar em condições de ser realmente filho de Deus, se eu fiz por esse motivo, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, nossos corpos serão transformados, e nós vamos encontrar com Jesus no céu, que será a segunda vinda dele, amém? E a Bíblia também diz que nesse momento, né, a terra, o mar ali, elas vão devolver as cinzas dos corpos, né, e os corpos, os mortos serão encontrar na nuvem com os que já estão com Cristo. Me perguntaram uma vez, mas por que essa necessidade dos mortos lá, devolver a cinza do corpo? Eu não tenho a menor ideia, mas dá a entender que vai acontecer isso. Mas, uma coisa muito interessante, que as coisas que você não entende na Bíblia, não devem diminuir a sua fé, muito pelo contrário, você tem que se aproximar de Cristo, cada vez mais, e Ele vai te abrir os olhos cada vez mais, e vai te revelando o que é necessário para fortalecer a tua fé. E aí, a Bíblia diz que haverá um momento, que nós estamos estudando, em que uma coisa tão natural que a humanidade vai ser conduzida para isso, se nós temos que ensinar os nossos filhos, os nossos netos, primeiro nós temos que nos ensinar a entender a mensagem da cruz. Nós temos que entender o sacrifício de Cristo na cruz, o poder da ressurreição dele em nossas vidas, na humanidade, entender que a morte, o local lá, não pôde, onde as almas, né, elas iam, o corpo era enterrado, as almas iam para esse lugar chamado Hades, não pôde conter, porque Jesus não foi encontrado nenhum pecado nele. Bom, e aí, Jesus então, ele consegue vencer essa etapa. E ele então, nós estudamos aquele momento em que ele é encontrado digno, tudo está consumado, ele fala isso na cruz, Pai, eu consegui, tudo está consumado, em sua mão entrego o meu espírito, fantástico. Então ele vai lá e ele toma o livro, ele tem o único encontrado digno de tomar o livro e abrir os selos. E quando ele começa a abrir os selos, então começa aí essa grande tribulação, que acredita-se que durará 7 anos. 7 anos mesmo? Então, o profeta Daniel fala de 7 anos. Daniel capítulo 9, capítulo 12 também vai falar sobre isso. É bom estudar também. Nós estamos estudando o livro Apocalipse, que vai pegar outras visões. É um complemento, né? E esse livro deve trazer paz ao seu coração, sabia? Por quê? Porque enquanto nós estamos vivos, nós temos chance de fazer parte dessa primeira ressurreição com Cristo. E aí nós vamos entender. Então, o que acontecerá nesse período? Né? A humanidade, a fé vai esfriar. Jesus falou isso. Como assim fé? Porque assim, em Cristo, as coisas corretas parece que demoram um pouco mais para acontecer. As coisas, por exemplo, o cara que é errado, o cara ganha dinheiro muito rápido.
Só que ele faz o errado de tal maneira que ninguém pega. Aí, de repente, pega, mas solta. Entendeu o que eu estou falando? Assim, não, olha que incrível, não se anula o crime, e sim o processo que condenou o cara. Entende que coisa maluca? E aí eles vão começar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela te liberta. Hoje, por exemplo, eu estou com 55 anos, eu tenho uma liberdade de falar, porque assim, eu não quero morrer. Mas se eu morrer, eu tenho certeza que eu vou deixar um legado. Alguém vai falar assim, aquele homem ali, ele é um homem cristão, ele falou de Deus, aquele homem é um bom exemplo, mais do que isso. Então, dificilmente você vai encontrar alguém falando que eu pisei na bola, que eu... Porque, ai, mas não pequeis, mas assim, é muito mais a pessoa. Mesmo aquele que às vezes quer você brigar com esse, não, mas você começa a olhar para a pessoa e amar o pecador, não as ações. E isso dói às vezes. Às vezes o apóstolo Paulo fala, às vezes eu quero fazer algumas coisas, não faço, o que eu não quero eu faço. E tem uns momentos ainda que ele fica nervoso. Há uma discussão entre ele e o Pedro, na Bíblia, lá no livro de Gálatas. Você tem que estudar essas coisas, porque eles eram homens semelhantes a mim, a você, que dedicaram a vida deles. Tiveram que continuar trabalhando, entendeu? Sustentando família, mas foram para o ministério, aceitaram o desafio. Tanto que o fim deles foi morte. E cada um tem a tradição aí da sua morte. O João, quando ele está na ilha de Patmos, preso agora, ele está lá na velhice dele. Olha o prêmio, a aposentadoria dele, vai para a ilha de Patmos. Viu? A aposentadoria do Pedro, lá, do João, quer dizer, lá na ilha de Patmos, preso, está lá. Não estou dizendo isso, então que eu tenho que me conformar. Não, Deus vai continuar se sustentando, em todos os momentos, de alguma maneira. Mas ele está lá pregando o evangelho preso, e Deus vai lá, vem cá, meu filho, vou te dar um presente, e compartilha com os seus irmãos. E é isso que nós estamos fazendo. Olha, fica tranquilo, daqui a pouco você vai subir para cá, vai viver comigo eternamente, amém. Mas quem ficar aí, aproveitar que o meu Espírito Santo ainda está podendo convencê-los, motivando-os a me buscar, que é o período da igreja aqui na terra, após a subida de Cristo. Ele vai falar, ei, eu vou enviar para vocês, João 16, eu vou enviar para você o mesmo Espírito Consolador. E ele habitará, ele estará com vocês, porque ele vai habitar em vocês. A gente não entende, como assim? Nós temos que estudar, entendeu? Porque nós, que nem, por exemplo, você, homem, por exemplo, a gente, antes de ser cristão, antes de você tentar representar Cristo na terra, você tinha os seus costumes, suas manias, né? Aí quando você entra, começa aquela luta, o espírito com a mente, com a alma, contra a carne, e você tem que se abrir para essa renovação. E Cristo vai renovando a sua mente, e o apóstolo, o Paulo vai dizer o seguinte, que você tem a mente de Cristo. Olha que lindo. A gente não entende muito isso, falando sério. Nós não entendemos isso, porque a gente está preso à falha de um, falha do outro. Parece que a gente cresce. Olha que loucura. Parece que nós, seres humanos, crescemos ao comentar a falha de alguém. Entendeu? É muito chato isso. Mas, na obra de Deus, é isso que acontece. Eu vou falhar, você vai falhar, mas o mais importante, você pode falhar assim, mas querendo acertar. Querendo fazer o outro crescer. Isso é importante para mim e para você. Nesse período de grande tribulação, vai chegar a humanidade um dia aí, que vai ter essa discussão, que seria interessante, sabe, as religiões estão uma derrubando a outra. Vamos ter só uma religião no mundo? Só para quê? Euro, dólar, para quê? Pesos, vamos ter só uma moeda? Para que esse monte de presidente? Vamos ter uma união, e um presidente aí governa, vai revezando, como está sendo feito lá na Europa. Para quê? Uma coisa só, um só Deus. Com esse pensamento futuro, se os nossos filhos não forem orientados, se a igreja verdadeira não colocar o pezinho no chão e começar a olhar mais para a cruz, não para milagres apenas, vai ter um momento realmente que a vida, o cotidiano, a nossa necessidade, vai fazer com que, quer saber? É verdade, tem sentido o que eles estão falando, viu? E aí vem o conforto do dia a dia, a tecnologia, vai te prendendo, te ocupando a sua mente.
quando você vê, você nem agradeceu a Deus pelo pão nosso de cada dia, porque você já está preocupado com o amanhã, com o sustento, com o teu emprego, com o meu emprego. Estou falando nós. Pode ver. E nesse momento, então, o que acontece? Tem pessoas fiéis, nós lemos as cartas, é importante, não dá para ler Apocalipse, tem que ler capítulo 10, 15, hoje nós vamos dar sequência, hoje nós vamos ver os capítulos 16, 17, 18, vamos ver. O que está acontecendo? Meu amado, esse líder que surgirá, apoiado por um profeta, 2 profetas, um grande profeta, uma magia ao redor, que é um falso profeta, que também fará grandes milagres, como os profetas maus do Antigo Testamento faziam. Nos 3 anos e meio que ele vai conseguir promover essa paz mundial, vai conseguir consertar a pandemia, que não, rapidinho, vacina todo mundo, mais ou menos assim, sabe, a solução mundial para tudo, para todos, rápido, tecnológico. Todo mundo vai receber o auxílio emergencial. Não interessa, estou viajando, para deixar todo mundo feliz. Vamos dar uma cesta básica para todo mundo, vamos dar um salário para todo mundo, vamos deixar o pessoal comer nas nossas mãos. Desde que, 3 anos e meio, bom, já que eu resolvi a sua vida, eu sou praticamente um Deus, né? Então, apoiado por esse falso profeta, pelo diabo que pessoalmente vai estar ao redor dele. E a Bíblia já diz isso em alguns momentos, tem pessoas tão ruins, reis tão ruins, que o próprio profeta, ao falar com ele, estava falando com o diabo que estava ao redor dele. Falando para ele, mas para o diabo que estava direcionando a vida dele. Jesus falou isso para Pedro, não sei se vocês lembram, lá em Mateus. Jesus pergunta para os discípulos, vem cá, quem que os homens estão dizendo que eu sou? Aí fica aquele silêncio, porque a Bíblia não dá o tempo de retorno, de resposta. Não dá o feedback deles. E fica um olhando para o cara do outro, é rápido. Um está dizendo que sou Elias, reencarnação, ou Jeremias, reencarnado também, olha só. Ou um dos profetas quaisquer. O povo está dizendo isso. Aí eu aprendi, lendo a Bíblia, que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da igreja ajoelhada, clamando pelo sangue de Jesus. E aí, Jesus fala assim, tá legal, vai, ninguém acertou. Agora, esquece o pessoal. E para vocês, quem eu sou? Quem Jesus é para você? É o seu mantenedor? É o seu provedor? Ele é tudo. Tudo quem? Só finanças? Estou falando isso. Ele fez essa pergunta para os nossos irmãos, fica aquele silêncio. Faça a pergunta no culto, fica aquele silêncio. Aí o Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele olha assim, ele usa uma lógica espiritual. Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o seu entendimento, não foi a carne que revelou isso para você, foi uma revelação do próprio Espírito Santo de Deus. Então Pedro começou a sentir ali a presença do Espírito Santo de Deus, fazendo as ligações do vertical no horizontal. E aí Cristo fala, eu te darei por isso, você vai ser um grande líder, eu vou te dar a chave do céu, e o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, dizendo que ele seria um grande líder. E ele realmente foi um grande líder no início da igreja. Ele plantou, literalmente, conseguiu ser usado por Deus e converter muitas pessoas. Bom, e aí, logo em seguida, eles estão caminhando, e Jesus, bom, pessoal, vai ser necessário que eu vou para Jerusalém, mas lá eu vou morrer, vou ressuscitar depois de 3 dias. Aí o Pedro, ele fala, Senhor, que é isto? Para de falar isso, Senhor. Acabei de falar lá que o Senhor é o Filho de Deus vivo, você está falando que você vai morrer? Aí Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Você tem servido de pedra de tropeço. Ele não falou para Pedro, falou para aquele pensamento anticristo, sabe, plantado pelo demônio para inutilizar a obra de Cristo na cruz. Então imagine lá futuramente, esses homens que não buscam a Deus, que buscam também mais o demônio do que a Deus, os satanistas, eles gritam em demônio. E faz muito mais por ele, às vezes, do que nós para Cristo. Mas, bem feito para eles.
E aí esse grande líder vai querer ser Deus. Então fique atento. O templo que foi destruído vai ser reconstruído. Num período lá, vai vir uma paz, né? Projeto de paz no Oriente Médio. Esse grande líder vai conseguir isso, tá bom? E quando começar esse negócio de construção do templo, amiguinho, fica firme aí, que vai chegar esse momento. Então é um dos sinais, tá? Ah, mas e as guerras, terremotos? Jesus falou, amiguinho, que sempre teriam terremoto, falsos profetas, mas seria só os princípios das dores. Nós estamos aí nesses princípios das dores. Bom, e aí esse homem aí, que é o cavaleiro que sai, né, vencendo para vencer, né, sai lá o primeiro cavalo com arco, uma falsa paz. Então, depois de 3 anos e meio, ele vai romper essa paz. Ele vai querer, ele vai querer colocar a imagem dele no templo, como o profeta Daniel falou, e como está no livro de Daniel, como Nabucodonosor quis fazer a estátua dele lá. Também, Daniel não disse que era para ele fazer a estátua. Ele só contou o sonho da estátua. Mas ele entende, já que eu sou eu, então deixa eu marcar a minha história. Ele quis fazer a estátua, nesse sentido. E, meu amado, o que vai acontecer? Nesse período, os 3 anos e meio, vai estar liberado ainda falar de Deus, falar de Cristo, de Jesus. Então, os judeus vão estar pregando lá. Deus vai levantar 2 testemunhas, que nós estudamos. 2 testemunhas que vão lá ter o poder de fazer milagres. Mas, ao mesmo tempo, no paralelo, o demônio vai estar com os falsos profetas, com esse grande líder, também fazendo milagres. Semelhante aconteceu lá em Moisés. Esse tipo de coisa. Então, é um negócio de ler. Bom, enfim. E aí... E a natureza vai sofrendo as consequências. Nós vimos lá, morre 1/3 do mar, morre 1/3 dos peixes, 1/3 do céu. Depois começa, aí os demônios são liberados, o próprio diabo sai do abismo para liderar tudo, e aí vai soltando os demônios. E nesse momento, se por acaso um de nós ficarmos, e nós conhecemos essa história, nós vamos ter o privilégio, nós vamos ter a chance de se converter ainda, de defender o nosso amor. Vai ser mais difícil que agora. Está difícil agora? Vai ser muito mais. Mas vai ter chance. Aí você vai entender que os nossos irmãos no início da igreja sofreram. Ou você nega a Cristo, você vai ser jogado lá na arena com os leões. Ou você nega a Cristo, você é pinchado como um poste. Você é usado como poste nas noites escuras. E aí nós chegamos, no capítulo 13, então, por causa desse número, não sei se é por causa do número, o capítulo 13, então, é a gota d'água. Ei, você só vai poder comprar se tiver a marca. E nós estamos preocupados com 666, que está lá, né? Isso é 2 menos atrás. Então, o 6 é algo do humano, puramente humano. É o número 6, é algo que vem do homem, não tem nada a ver com Deus. A tecnologia que você vê agora, tudo celular, fala sério, você é o Pix para cá, Pix não é isso? Para que moeda? Fala sério, vai. Não é confortável? Você paga tudo, a conta agora por celular, tudo. Então, quem não tiver essa marca, só vai poder comprar por essa marca, já abre margem. Há 25 anos atrás, eu achava que tinha que ser um chip implantado mesmo. De repente, vai cair para isso. O GPS, o seu celular já tem o GPS. Se você ativa lá uma vez por semana, ele sabe o caminho que você fez com o celular para cima e para baixo. Faz esse teste, é de graça, está lá no Google. Só para você entender. Na pandemia, o pessoal sabe onde tem as aglomerações, por causa do celular. O pessoal sabe onde você está, sabe o que você pesquisa. Então, assim, a ideia da tecnológica já saiu mesmo. É o seguinte, quem não tiver a tecnologia, quem não tiver essa marca, mas de repente é um chip, tem os gados chipados, gado chipado, os animais são chipados. Então, só para você entender, seu animal, verdade, nesse sentido. Você é um número. Já pensou que você é um número? Sou um número, eu também sou um número. Enfim, e nós chegamos aí. Mas entre uma catástrofe ou outra, Jesus dá um conforto para o João. No capítulo 15, por exemplo, nós terminamos semana passada cantando lá. Grandes são as tuas obras, Senhor. Está no capítulo 15 esse cântico. E aí, vamos embora, capítulo 16, o seguinte. Cantou? Está feliz? Vamos embora. Ufa, deu uma respirada, João. Então, segura agora aí. Olha só. Então, ouviu uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos.
vai derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Pensa que acabou? Já foram lá as trombetas, aí apareceram lá na última trombeta 7 anjos com taças que era a ira de Deus sobre quem estiver, a humanidade que estiver passando por essa provação aqui na terra. Meu amado, eu quero dizer para você que está aqui presente, em nome de Jesus, você não vai passar por isso. Você não vai passar por isso. E não adianta ficar olhando para um, para o outro, quem vai? Vai aquele que Deus achar com um coração digno, ou indigno, né, de ser arrebatado. Nós temos a possibilidade de ser arrebatados. Mas o problema que quando a gente fala isso nos ensinos bíblicos, é que você olha para a podridão que você era sem Cristo, e você está preso no passado, e esquece seu passado, meu filho. Se ajoelha, pede perdão, pede renovação, e ande na presença de Deus, olhe para frente, deixa Deus te usar, através do louvor, através da sua vida. Nós temos essa possibilidade. E nossos filhos? E os nossos netos? Então nós precisamos fazê-los ler, porque quanto mais passa o tempo, mais tecnologia, mais as pessoas vão se afastar da Bíblia, da igreja. Nós estamos aqui com 25, não tem aqui hoje, tem menos do que isso, mas assim, devido a essa grande pandemia agora, não é isso? Nós temos que ser no máximo 25% por causa do distanciamento. Mesmo você que foi vacinado, você tem que manter, preservar o distanciamento. Por causa das pessoas que você pode contaminar no seu lar. E você não sabe como é que está internamente a pessoa. De repente o vírus vai lá e derruba alguém, não é verdade? Aí nós vamos chorar. Então é preferível ficar com você com máscara aqui na igreja, passando álcool toda hora, do que não ter você aqui. Já pensaram nisso? Vale o sacrifício? Vale. Mas já, 6, 7 meses, se Deus permitir, né? Está chegando a vacina para todo mundo, já melhora um pouquinho. Mas eu tenho certeza que você vai andar com álcool gel no carro agora. Vai ou não vai? Sapato, você sai andando para a rua, chega em casa lá, você não sabe se pisou, você já vai direto para o seu quarto, já guarda lá no armário, leva tudo aquilo. Já pensou nisso? Agora estou deixando lá na frente, na garagem. Eu vou continuar com isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Confesso que há 24 anos, por aí, um colega meu chamado Sérgio Cos, nós éramos na igreja, eu lembro até hoje, a filhinha dele ficou entubada, né? Quando nasceu, a Vitória, ele chorou, nós fomos orar por ela. Você deixa eu orar? Fomos orar por ela lá no hospital. Fantástico. Falei, a sua filha vai sair. Aí eu dei roupinha de presente. Olha, ela vai sair, põe essa roupa nela. Sério, ele chorou. A menina está grande hoje, 20 anos já. Não é lindo? Mas naquela época ele já tinha isso. Senhor, na minha casa tem que tirar o sapato. Falei, por quê? Porque, meu, esse monte de germe que você vai viajar na minha casa, deixa aí fora. Entendeu? Falei, nossa, que frescura. E não era, olha a visão dele. Fantástico, né? Aquele seriado Monk, então, tá no céu, né? O Monk não pega coronavírus, nem é. Você viu o Monk, aquele seriado? Tudo que ele limpava. Dá a mão para ele, ele limpa. Estou falando besteira, né? Olha só o que vai acontecer nesse período. Está difícil? Olha só. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Isso é uma afirmação. Não está pedindo nem a minha nem a sua opinião. Feridas, chagas. Olha lá, de onde veio isso? Deus está derramando nesse período. O segundo anjo derramou a taça no mar, e esse transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. É pouco? O terceiro, não tinha morrido um terço? Morreu mais 2 terços agora. Está funilando. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e elas se transformaram em... Cadê a água? Entendeu o que eu estou falando? Que vai piorar? Você acha que está ruim? Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu, ó santo, que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber,
como eles merecem. Eles não estão falando de você, nem de mim. Estão falando para aqueles que mataram um de nós, que adoraram a besta, o demônio. Eu sei que você está pensando assim, mas não é de você. E eles tiveram chance de se arrepender, nós vimos aí, mas não. Ficaram até alegres quando mataram os cristãos, as testemunhas. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus de Todo-Poderoso, verdadeiro e justo és os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar aos homens com fogo. Não sei qual vai ser a temperatura, mas vai ser insuportável ficar na sombra. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram Deus, que tem o domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores, das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam sido praticadas. Nós estamos falando dos que estão adorando o demônio, a besta. Só aí, ó. Mas e os cristãos? A Bíblia diz que Deus vai mantê-los vivos. Foi dado para a mulher asas para ficar 3 anos e meio sendo protegida. Vai ter gente convertida aí. Não olha para mim, não. Jesus, com 3 peixinhos, alimentou multidões. É com ele esse milagre, para sustentar os fiéis. E muitos. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Vocês vão ver. Por que, Cícero? Porque eles vão tentar se ajuntar para tentar destruir Jesus. Tem uma batalha marcada. Como que pode, né? Eu quero marcar uma batalha já sabendo que vai perder. Mas a humanidade que está aqui na Terra não sabe. Sabe aquele telequete? Aqueles filmes de luta livre, tonto que tem na televisão? Que é tudo armado. Você já viu isso, não? Nunca viu? Eu, quando era criança, meu pai assistia lá, Fantomas. É do seu tempo, você, né, Zé? Não era aqueles caras lutador? Telequete, né? Lembra, Fábio? Então, o cara é tudo armado. O diabo está armando uma cena de teatro cinematográfica. Porque ele sabe que vai acontecer e que vai ser preso durante 1000 anos. Já sabe. O falso profeta vai ser jogado no lago do fogo, o líder também, ele vai ser preso. Ele já sabe. Porém, ele vai fazer de tudo possível e o impossível para as pessoas o seguirem, esquecendo de Deus e adorando mais ao diabo. E como ele faz isso? Mexendo no seu bolso, no seu coração, nos seus sentimentos. Ele vai te dar tudo que você quer para se sentir bem fisicamente, mentalmente, e você não vai precisar de Cristo. Então vi saírem da boca do dragão, olha só, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vai lá, o demônio vai espalhar a mentira. Nós precisamos reunir forças e se encontrar em tal lugar para lutar contra Deus. Gog e Magog, Armagedon, é uma expressão. Todos contra Deus. Entendeu? Jesus fala, eis que venham como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma voz forte que vinha do trono, dizendo, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, que o homem existe sobre a terra.
A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Igual aqueles filmes, né? Cai tudo para o abismo. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga, tá lá, foi alcançada por eles. Quem assistiu aquele filme 2012? Assistiram aquele filme 2012 que passou? É muito legal. Na verdade, assim, são lances, né? Apocalípticos mesmo, né? Os homens prepararam naves, tipo arcas, chamado de naves, e é 1 bilhão para entrar por família, por pessoa, só os milionários iam. Assista esse filme, interessante, 2012. Pelo amor de Deus, não que vai ser assim, mas tem um período lá que é lançado, né? Fogo cai no céu lá, tipo assim, pegaram um pedaço desse Apocalipse aí. Meu amado, então, os reis acreditam que, impulsionado pelo demônio, que eles vão se reunir com força e poder para lutar contra Jesus. No capítulo 16, olha o que está no pensamento deles. E aí no 17, continuando, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre minhas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Quero que você entenda que mulher, que aparece uma mulher vestida de sol, representando a igreja, e aparece essa mulher, né, sentada sobre a besta, bebendo vinho, esse dragão aí com vários chifres, várias cabeças. Meu amado, as pessoas começam a falar, colocar religião, isso aí é o puro satanismo, isso aí, entendeu? Que tem as suas raízes, né? Os seus galhos, vamos dizer assim, suas ramificações. Então, toda a religião, falando sério, hein? Toda a religião que não tem Jesus como centro, é uma falsa religião. Se um dia a Igreja Batista do Bom Retiro começar a pregar outro evangelho que não seja o Cristo na cruz, seja anátema. O apóstolo Paulo falou isso. Se um anjo vier, não, está tudo errado. Como aconteceu lá com os muçulmanos. O anjo apareceu para Abraão, para o Maomé, está aqui. Deus esqueceu disso aqui. Aí pronto, aí surgiu lá, aí que é. Só para você entender. Mas, se você é criado na mentira, a mentira é a única verdade que você conhece. Deu para entender? Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que você precisa ter o seu momento a sós com Deus. Mas eu não consigo ler. Faz o seguinte, baixa a Bíblia ouvida, falada, e ouve. Vai lendo lá. Hoje a tecnologia permite que você encontre estudo. O problema é que quando você for encontrar estudo, você tem que tomar muito cuidado com a opinião de quem está ali, de quem está falando. Quer dizer, então, tudo que você está falando é verdade. Olha, eu estou lendo com você, versículo por versículo, e está dizendo assim, esse ponto aqui, é isso aqui que ele está falando. O Espírito vai testificar com você. Se criou uma dúvida, você vai parar depois e você vai procurar um outro doutor, especialista, e você vai encontrar a mesma coisa. Entendeu? Porque ele é autoexplicativo. Venha, te mostrarei o julgamento da grande prostituta. Ou seja, olha, a grande prostituta será julgada. Com quem? Que prostituta é essa? Olha só, a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, significa muitas pessoas, águas, né? Com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o anjo que me levou no espírito para um deserto. Ali eu vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então,
Memória, vai explicar. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério Babilônia, a mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então, ele mostrou aquela lei representando quem? Uma mulher que não é a igreja de Cristo. A mulher, que é a igreja de Cristo, é aquela que Deus deu asas, ela conseguiu ir proteger no deserto da perseguição do dragão. Mas existe uma outra mulher, uma outra representando a falsa religião, o falso ecumenismo. Você precisa entender que Cristo é o caminho que te leva para a salvação. Você precisa entender isso. Você que está em casa precisa entender isso. Que os nossos filhos, os nossos alunos na escola, eles precisam entender que Cristo é o caminho, o único caminho. Mas que eles vão ter que arrumar um tempo para ler a Bíblia, para ouvir. E vai ficar cada vez mais difícil, nós precisamos orar pelos nossos filhos. Eu oro pelos meus alunos. Então, o anjo me disse: por que você está admirado, João? Por que você ficou admirado? Eu vou explicar o mistério. Olha, e o próprio capítulo vai explicar. Eu vou explicar o mistério dessa mulher e da besta sobre o qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí começa, vamos explicar. Vai lá, você entendeu a lição? Pastor, não entendi. Vou te explicar de novo. Não tem muito isso na escola, né? Aí você vai tentar explicar, aí o cara, você explicou de novo, o cara não entendeu. Aí você, peraí, ó, qual parte você entendeu? Aí eu entendi até aqui. Aí eu tento explicar diferente, porque explicar 3 vezes da mesma maneira, o cara vai continuar não entendendo, certo? Eu tenho que entender, eu tenho que ver como o cara entendeu. O João estava meio admirado, não estou entendendo nada. Aí ele vai explicar, ó, a besta que você viu, era, e já não é, ela está para subir do abismo, e caminha para a perdição, o diabo. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Olha que loucura. Ele era, não é, vai ser. Quer dizer, o diabo sempre, ele foi criado. Você não entende? Ele está desde a Gênesis enchendo o saco do homem. Ele fez o Abel pecar. Ele fez todos os homens pecarem, oferecendo coisas. Que coisas? Dá uma olhada de como que essa mulher está vestida. É ouro. Sabe, tudo que de riqueza, beleza, prazer. Coisas que os santos não deveriam buscar. E Jesus vai falar: vem cá, não fica buscando ouro aqui não, que as traças comem. Procura juntar ouro lá no céu, lá, entendeu? E nós temos que aprender isso. Estou falando, nós temos que aprender, porque nós temos que aprender. Que parece poesia, parece algo inatingível. E Jesus fala: é possível sim. E aí ele fala o seguinte: olha, e os habitantes da terra vão ficar admirados com essa besta. E tanto poder que ele tem. Que o diabo tem poder. Entendeu? Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E ele continua assim: aqui se requer mente sábia. Quer dizer, para um pouquinho, agora eu vou tentar explicar melhor. O anjo fala: ó, as 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher, montanhas, lugares. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda não existe. Desculpa, um ainda existe. E do outro ainda não, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Quer dizer, olha, assim, sempre existiu a falsa religião, sempre, sempre. Quando Moisés saiu, ó, que incrível, né? Deus pega aquele povo, sai do deserto, do cativeiro do Egito, e leva para o Monte Sinai. Lá eles ficam uns 2 anos e meio ali no Monte Sinai. Aí o livro de Levítico está sendo escrito ali.
Aí o Moisés pega, ufa, Senhor, pessoal, Arão, fica um pouquinho com o pessoal aqui, toma conta aqui, que eu vou bater um papo com Deus, porque Deus está pedindo para eu resumir a lei em 10 mandamentos, para a gente ter uma direção, um norte. E as outras leis vão surgindo da necessidade do ser humano, então tem que ter lei. E aí sobe o Moisés e o Josué. O Josué fica no meio da colina, lá no monte, lá, e o Moisés sobe. E ele fica 40 dias e 40 noites lá. E o Josué está lá no pé, lá, no arré do pé, lá, segurança, né? Lá no arraiar, o diabo já conseguiu corromper muita gente que veio do Egito com aqueles falsos deuses, um monte de coisa lá, e começou a... Arão, cadê o seu irmão? Aquele Moisés nos abandonou. Faça ouro para nós, faça um bezerro de ouro aí, com as nossas joias, que nós vamos adorar, ele vai ser o nosso rei, nosso Deus. A pressão foi tanta, né, que aí o Arão, tá legal, vai pessoal, dá isso. Começou a recolher as bijuterias, para derreter, para fazer o bezerro de ouro. Enquanto isso, o cara estava lá, e ele vem com as tábuas, desce, e aí, quando ele está descendo, quase, né? Então, sempre quando estava próximo dele sair, o diabo é terrível. Mas quando está próximo de você receber a bênção, ele começa a costurar a sua mente para você ficar firme aí, irmão. E aí, quando ele encontra com o Josué no pé do monte, lá o Josué fala assim, olha, está tendo festa no arraiar, o pessoal parece estar sentindo que você está chegando. Eu falei, ixi, cara, nada disso. O povo já se corrompeu. Deus já revelou para o cara. E aí ele chega perto lá e joga tão nervoso que ele pegou e jogou a tábua lá embaixo, quebrou tudo a tábua. Quebrou a tábua e abriu-se lá e morreu muita gente. Enfim, você conhece a história. Mas o diabo estava lá, ele conseguiu convencer as pessoas, 40 dias. E você acha que não vai acontecer isso? O próprio Jesus veio pessoalmente e ensinou, só que já faz 2000 anos, né? Se você não sentir a presença de Deus, se você tem que buscar relacionamento com Jesus Cristo, eu estou falando, nós precisamos buscar um relacionamento vertical com Cristo para Ele nos usar na horizontal. Senão a nossa fé fica firmada em coisas, em provisões, em sinais, em milagres. Quando, na verdade, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós invertemos. E a primeira coisa para se libertar é você esquece o Egito, ilustrativamente falando, hein? Eu quero muito conhecer o Egito, a nossa vida passada, esquece. Vai servir a Cristo. E aí o diabo está enchendo o saco. Veio o rei, já mostrou o rei, vai vir outro rei, vai vir outro rei. É isso que ele está falando. Versículo 11. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Quer dizer, há um pensamento, assim como Cristo sempre deixou, né, na família de Israel, o diabo sempre está deixando um contra 11, contra 10, quer dizer, porque a tribo era 10 e 2, né? Então, assim, o diabo sempre vai deixar o rastro dele e sempre vai aí motivar as pessoas a buscá-lo. Ele continua, os 10 tipos que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino. Olha só, ele está dizendo para o João que vão nascer, que nasceriam reis, eles vão governar, eles serão iludidos. É muito mais do que dinheiro, é estilo de vida. Ainda não receberam o reino, que por uma hora receberão com a besta, autoridade como reis. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Um grande líder. Guerrearão contra o Cordeiro, Jesus Cristo, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, o anjo me disse, as águas que você viu
onde está assentada a prostituta, são povos. É um mar de gente. Onde a prostituta se apoia na ideia, na cabeça das pessoas, a ideia de servir o único Deus, a ideia de fazer isso, a ideia, esse mar de gente, está lá. Está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Deu para entender? É muita gente. Às vezes se sente sozinho, então é muita gente que segue, né, a coisa errada. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão como fogo. É como se a religião, a falsa religião, é só um meio para a falsa religião verdadeira. Não está nem se importando com a tua fé. Ele só quer escravidão, quer servidão. É isso que o diabo está falando. No fundo, ele odeia essas pessoas, quem segue. Tanto, olha lá, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram a palavra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quando eu falo assim, a mulher, essa ideia de que é possível ter tudo às custas do outro, mas sem Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Esquece Deus. É possível ter tudo sem Deus. Meu amado, é esse pensamento, essa falsa religião, que você vai perder você não vai ter um coração grato a Deus. Então, por isso que você precisa esquecer, você não pode esquecer, você precisa constantemente se lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, que é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Como nós estudamos, ele está aqui, ele passeia pelo meio da igreja, e ele tem na mão a vida de todo mundo. E não adianta você ficar buscando motivos, porque um vive e porque o outro não vive, sai desta. Entendeu? É ele que sabe todas as coisas. Vamos lamentar, sim, pelos nossos amados queridos que foram, mas, a tendência é nos encontrarmos com ele lá. Meu amado, não vai dar para ler o capítulo 18, na verdade, na próxima semana, provavelmente vai ser o último dia da escola bíblica que vai falar de Apocalipse. Então, eu vou dar uma enxugada nos capítulos, né? Porque agora, vocês vão ver no capítulo 18, 19, vai dizer exatamente sobre essa batalha. Os reis estão se reunindo, iludidos pelo demônio, que eles vão ser capazes de destruir Jesus Cristo, que vai fazer o quê? Né? Jesus está atrapalhando a vida deles. Então, atraso de vida. Um dia a sobrinha daquela mulher da Cecília falou: Cícero, você atrasa a minha vida. Ah, Lore. Porque eu fui atrapalhar a brincadeira dela lá. Cícero, você atrasa a minha vida. Então, assim, o diabo vai convencer as pessoas que Jesus, a religião cristã, atrapalha o projeto aqui. O projeto deles de reinar aqui. Mas muita gente vai se converter, nós já lemos sobre isso, haverá muita conversão, mas vai ser mais difícil, vai ser uma perseguição danada, tá bom? Pra você ter uma ideia, essa pandemia não foi nada, meu amado. Você pode se reunir? Mas não pode, porque você tem que respeitar as autoridades. Agora imagine eles caçando todo mundo lá que serve a Cristo, na sua casa, matando, tomando seus bens. Entendeu o que eu estou falando? É o que vai acontecer futuramente lá. Então, nós precisamos entender que nós temos a chance de conversão. Amém? Eu não acredito nada disso que está falando. Rasga a sua Bíblia, vai para outra religião. É verdade, vai ser o culto de rasgar a Bíblia. Porque está escrito na Bíblia. Eu não quero ler Apocalipse, tá legal. Então, me comprometo com vocês a pegar um outro profeta, esquece Apocalipse, e nós vamos pegar um outro profeta, e nós vamos estudar. Esquece. Aí vocês vão ver que a profecia desse profeta, de 70 semanas, nós já estamos na última semana. Aí você olha para trás, tudo comprovado. É que assim, o Daniel, ele está uns 700, 600 antes de Cristo. Ele já vê Cristo nascer. Ele já vê o Cristo morrer. Ele já vê a igreja, ele já vê tudo através de profecia, simbologia, está lá, está escrito lá.
E ele já vê esse período acontecer, ele já vê tudo isto. E só que o João, ele está ali, quem não leu o Antigo Testamento, o João está vendo o sol, está no futuro. Não, o Daniel já viu. Então não está lá. Também não acredita. Tira o livro do Daniel também, tira também. E vamos fazer assim, o que você não acredita na Bíblia, você tira a página. Vive de Salmo. Entendeu? Para que histórias reais? Lê um provérbio, mas lê os provérbios que faz você também, vai trabalhar, vai fazer igual a formiga preguiçosa, vai trabalhar, lê esse provérbio também. Entendeu? Então nós precisamos ler para a nossa fé ficar firmada em Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito, tá bom? Próxima semana, vamos ver aí mais alguns capítulos, provavelmente, porque os próximos capítulos, vamos ver assim, mais 2 capítulos, 18 e 19, Cristo vence. No 20 lá ele vai implantar o milênio. Rapidinho, vocês vão ver. Quem vai viver no milênio? Porque vai ter uma ressurreição. O que é isso? Quem vai viver no milênio? E depois do milênio, o que vai acontecer? Aí vocês vão entender semana que vem que o grande dia do julgamento é o que vai acontecer depois do milênio. E aí daquele que participar da segunda ressurreição, nesse sentido. Vocês vão ver depois. Então, na semana que vem, só para a gente entender, resume tudo isso aí, tá bom? Obrigado pela paciência que vocês tiveram aí, obrigado pela sua presença, que Deus continue falando com você, fique firme, que Deus tem mais uma mensagem para você daqui a pouquinho, tá bom? Fique com Deus, obrigado e até a próxima semana.